Olá pessoal, continuando então aqui no tutorial do SQL, né, aplicado no PostgreSQL. Agora a gente vai para a seção 5, que é a seção de operações de conjunto. Então, o que são as operações de conjunto? A união entre múltiplas consultas. Então eu tenho um select, outro select. O que eu faço com esses resultados? Então a gente pode uni-los, ou seja, de forma completa. Eu posso unir todos os registros, eu posso unir os registros de forma que não se repitam, os que cruzam entre os dois não se repitam. Posso pegar só a interseção desses dois conjuntos de resultados, ou eu posso pegar, a partir do primeiro resultado, só os que não se repetem com o segundo resultado, que é a cláusula except. Então é exatamente isso que a gente vai ver aqui agora, começando com o union. O que o union faz? Basicamente ele vai juntar dois resultados de conjunto, de registro, dois conjuntos de registros. Essa é a operação dele. Então você vai fazer um select numa lista primeiro através de uma tabela, vai fazer um select na segunda e vai unir esses dois resultados. Evidente que ele só vai conseguir unir se, olha só, se o número e ordem das colunas baterem, forem a mesma, ou seja, aqui e aqui, a quantidade de colunas for a mesma, né? E se os tipos de dados das duas colunas são iguais, ou seja, na coluna 1 é texto, então o resultado da primeira coluna aqui tem que ser texto. A segunda coluna da primeira seleção é inteiro, então da mesma forma o segundo conjunto vai ter que... Ou seja, os dois conjuntos tem que ter dados compatíveis, tem que ter as mesmas quantidades de campos e na mesma ordem definida, né? Então essa é a condição principal para que a gente entenda que os conjuntos são iguais e a partir daí você consiga realizar a operação de junção, de interseção, de exceção em cima desses dois conjuntos. Então a primeira função a primeira cláusulazinha é união ou união total, união all, tá? Então, o exemplo que ele coloca aqui é a criação de duas tabelas, filmes bem ranqueados, né? E filmes populares, tá? Então a gente vai copiar isso aqui e vamos dar uma explicada nesse scriptzinho aqui. Então eu vou abrir uma nova janela, essa aqui é a janela das funções de agregação da seção anterior. Venho aqui, Query Tool, abro uma nova janela, vou jogar aquele comandinho que eu acabei de copiar ali e vamos dar uma lida nele aqui. Bom, primeira coisa, o que a gente está fazendo? Basicamente, olha só, se essa tabela já existir no meu banquinho de dados, exclua ela. Se ela já existir, exclua. Só vai executar o drop se isso aqui já existir. Bom, uma vez que eu já excluí isso aqui, então eu estou pronto para criar. Então eu estou create table, eu vou criar essa tabela. Quais são os campos? São esses dois, título e ano de lançamento. Isso aqui é do tipo texto, varchar, e isso aqui é inteiro, small int, tá? Então isso aqui é a estrutura da minha primeira tabela. E a segunda tabela? Bom, mesma coisa, a tabela de filmes populares. Se ela já existir no meu banco de dados, eu executo, eu removo ela, tá? Se ela não existir, então só aí eu vou criar a tabela filmes populares. Bom, quais são os campos que eu vou colocar? Dois campos. Vejam que aqui eu tenho dois campos, tanto aqui quanto aqui. Então eu só vou conseguir executar essas operações de conjunto se eles tiverem a mesma quantidade de campos. Segunda cláusula, que os campos na mesma ordem sejam dos mesmos tipos. Ou então, se o primeiro campo aqui é do tipo varchar, o segundo aqui também tem que ser, o primeiro do segundo da tabela também tem que ser varchar. Se o segundo campo é do tipo small int, então o segundo campo da segunda tabela também tem que ser do mesmo tipo. Vejam que eu tenho dois campos, a ordem de tipos de campos está seguindo igual, então eu posso realizar a operação em cima dessa segunda
tabela. Então aqui a gente pode brincar com essas operações, tá? Que é o que a gente vai ver aqui agora. Bom, o que eu tenho aqui dentro? A gente tem, o que eu vou inserir dentro de cada uma desses campos? Então eu vou ter o nome do filme e o ano de lançamento. Isso aqui para os filmes mais ranqueados e aqui para os filmes mais populares, né? Assim, mais queridos do público. Então aqui está o campo de nome do filme e aqui eu tenho o ano de lançamento, que é igualzinho os dois, tá vendo? A única questão que a gente tem que tomar cuidado, a única coisinha diferente aqui, que é exatamente que vai trazer uma distinção para a gente poder fazer um entendimento bacana, é que esse filme é o único aqui, Hungry Man é o único aqui, An American Pie é o único aqui e Greyhound também é o único. Vejam que o filme The Godfather eu tenho aqui e tenho aqui. Então a gente vai ver como é que, se eu pegar esse resultado aqui e esse, somar, o que é que eu tenho de resultado no final. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o Union, e em segundo a gente vai ver o Union All. Qual é a diferença dos dois? Vamos lá executar? Então vamos lá, vou executar isso aqui, a gente vai criar as duas tabelas. Então vejam que ó, ela não existia, então ela foi criada, ó, a tabela Top Rate não existia, foi criada, Most Popular Film também não foi criado e foi inserido 3 registros, tá vendo? Bom, eu vou dar na minha lista de tabelas, eu vou dar um refresh e vou ver se elas estão aqui, ó. Tá vendo? Uma tabela aqui e a outra aqui, tá vendo? Então nós temos as duas tabelas criadas. Então eu tenho uma aqui que foi criada e a outra criada aqui. Esses dados daqui foram inseridos, né? Os dados que foram aqui foram inseridos nelas. Então elas já estão populadas. Vamos trabalhar então com as operações de conjunto em cima delas. O que é essa operação de conjunto inicialmente ela faz? Ó, primeiramente, vamos dar uma olhada aqui no nosso código SQL. Mas antes da gente ver a união, vamos ver o que eu tenho em cada uma delas. Então eu coloquei um ponto e vírgula aqui, vou executar a primeira. Então vejo que aqui eu tenho os 3 filmes aqui dentro. Tá vendo? E os filmes mais ranqueados e aqui os filmes populares. Tá vendo? American Pie, Greyhound e The Godfather. Bacana como a gente já viu aqui. Então nós temos esses dois. Nós vimos esses resultados aqui. Eu dei um select nesse último, então ele mostrou aqui para mim. Deixa eu remover aqui para deixar o código visível aqui pra gente. Vamos lá? Vamos lá. Bom, o que acontece se eu fizer a união deles? Eu vou executar aqui agora. Vou fazer a união desse conjunto com esse conjunto. Aliás, deixa eu mostrar aqui com calma. Eu vou pegar esse conjunto de dados aqui mais esse conjunto de dados aqui. E eu quero ver o resultado disso. Veja que eu estou usando a cláusula union. Tá? Então vamos executar? Vou executar aqui. E o que ele traz para mim? Veja, eu tenho 3 registros aqui, mais 3 registros. Eu espero receber 6 registros. Mas o que acontece aqui? Ele não mostra para mim 6 registros. Ele mostrou apenas 5 registros. Qual foi a diferença? É que no Union, os registros duplicados eles são removidos. Ou seja, ele só traz os registros únicos, distintos, tá? Vejam que Godfather eu tenho aqui e aqui. Então ele só trouxe uma vez esse registro, ele removeu. É por isso que eu só tenho 5 registros ao invés de trazer 6. Mas e se eu quisesse trazer todos os registros? Se eu quisesse trazer todos, eu vou deixar isso aqui. Vou copiar isso aqui para cá e vou colocar a cláusula all. Se eu fizer uma união dessa forma,
vejam que ele traz o Godfather 2 vezes, tá vendo? Acho que é isso que ele vai trazer aqui, é exatamente o que ele está mostrando aqui pra gente, tá? Bom, num terceiro exemplo ele está simplesmente fazendo a mesma união que a gente fez anteriormente, só que agora ele está mandando ordenar pelo nome do filme. Olha só que bacana. Então eu tenho o resultado da primeira consulta, vamos dar uma olhadinha com calma, tá? Eu tenho o resultado dessa consulta, tenho o resultado desse segundo select, estou juntando esses dois resultados com a cláusulazinha all, ou seja, eu quero pegar tudo. Só que o que é que eu vou mostrar? No final das contas, eu quero que você ordene baseado no nome do filme, que é exatamente isso aqui, ó, no título. Eu quero que isso aqui fique ordenado, tá certo? Então vamos lá, executar, e ele traz pra gente, vejam que agora tá numérico, aparece primeiro A, B, C, D, F, G, T, e aqui ó, o G aqui, o T é igual o G antes do S, e é por isso que ele está de forma ordenada. Veja que o Godfather aqui aparece duas vezes, tá vendo? Ele está repetido por conta dessa cláusulazinha all. Então é só isso, tá? Vamos para a próxima agora, que é a cláusula intersect, dentro das operações, dentro dos operadores de conjunto, né? O que é o intersect? Veja que o intersect ele é muito similar ao inner join, né? Lembra do inner join? Só que o inner join se aplica a tabelas diferentes que estão ligadas através de um campo. Aqui não. Aqui eu tenho dois conjuntos que são similares, que possuem a mesma quantidade de campos e os tipos de campos na mesma sequência. E aí eu quero saber quais os registros que eu tenho tanto num conjunto quanto no outro. Bom, essa função é simples, né? A gente vai dar uma olhada aqui, ó. A gente já sabe até de antemão qual é o único registro que aparece nos dois. Basicamente o que aparece nos dois aqui ó, é o Godfather, que aparece nos dois. Então eu vou dar uma executada aqui e ele vai mostrar para mim o único registro que aparece nos dois conjuntos de consultas realizados. Ou seja, é o único filme que está na lista dos filmes populares e ao mesmo tempo é um filme bem ranqueado, bem avaliado, tá? Basicamente, intercept é isso. E por último nós temos o except. Ora, o except basicamente ele é muito similar ao inner join, né? O join, que é o full outer join. Não sei se vocês se lembram, que nós já vimos anteriormente, mas basicamente é de dois conjuntos, de duas consultas. Eu quero só o que é exclusivo da primeira. Vejam que é exatamente, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Eu quero só o que é exclusivo de A. Lembram que na tabela A, Godfather estava junto. Eu tenho 3 registros, mas Godfather bate nos dois. Então, basicamente, o que o except vai fazer é... Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma consultada aqui antes. Vamos ver o resultado disso aqui. Bom, o que ele está trazendo aqui é... Me traga todos os filmes bem ranqueados, exceto os que estejam também na lista dos filmes mais populares. Ou seja, eu quero os bem ranqueados que não estão na lista dos mais populares. Ou seja, quais são os filmes que não são populares, mas são bem ranqueados? Essa é a consulta que me responde essa pergunta. Então eu vou lá, seleciono e ele me traz todos. O que eu teria só nessa consulta aqui, ó? Se eu olhar só isso aqui, eu tenho esses 3 filmes. Mas eu tenho o Godfather que não apareceu. Por quê? Porque o Godfather também está nos filmes mais populares. Então a cláusula except, diferente do união, ele traz só a exceção, ou seja, só o que é exclusivo da primeira tabela, do primeiro conjunto, né? Se eu mudar o conjunto aqui, ele muda evidentemente a ordem da execução, que eu acho que é isso que ele está trazendo aqui, né? Então aqui, vamos ver aqui.
copia. Bom, aqui a única coisa que ele está fazendo de diferente mandando ordenar no final das contas, né? Então aqui eu tenho, seleciona todos bem ranqueados, exceto os que também estão considerados como que estão lá no conjunto de filmes populares, mas eu quero que ordene isso aí pelo nome do filme depois, tá? Então executa, tá lá os dois ordenados. Aí com isso a gente fecha a cláusula de operações e vamos agora para a próxima seção, que é conjuntos de agrupamentos, cube e rollup. Bom? Então aguardo vocês aí na próxima aula.